Fala, galera do Mundo na Bola, você que ficou com gosto meio amargo por conta do último episódio, onde a gente falou da contaminação do terreno do gasômetro, então não se desespere, porque esse vídeo é um vídeo bem mais positivo. Então, já chegue deixando seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aí na descrição tem os links de todos os episódios que a gente fez, são 13 episódios, tudo que você precisa saber sobre o estádio. O último, como eu falei, sobre a contaminação, e esse aqui é bem mais positivo, a gente vai falar da parte acústica. A gente vai falar, na verdade, o que faz um estádio ser de fato um alçapão, e a gente vai mostrar para vocês como funciona. E no episódio de hoje, eu tive a ajuda de um grande especialista em acústica de grandes ambientes, de grandes áreas, né? De grandes auditórios. O nome dele é Michel Derroy, ele é um belga, foi meu estagiário em 2017, agora se tornou um especialista em acústica de grandes áreas. E ele preparou esse estudo para a gente, a meu pedido, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se ligue, já se inscreva, já deixe seu like, e a gente vai começar a falar disso logo depois da nossa vinheta de abertura. Bom, como eu falei, a gente vai falar sobre o que faz o estádio ser um alçapão. Então, vamos lá, vamos começar essa parada aqui. Bom, é o seguinte, o que faz o estádio ser um alçapão são a combinação de duas coisas. Primeiro, a arquitetura do estádio, né, o desenho do estádio, e é claro, a torcida. O estádio nunca vai ser um alçapão sem torcida. Então tem a colaboração da torcida. E a gente vai fazer um episódio exclusivo falando do comportamento da torcida e como a torcida deve se comportar para fazer com que o estádio seja ainda mais caldeirão. Hoje nós vamos falar da parte arquitetônica. E a parte arquitetônica se divide em duas partes. A parte visual e a parte acústica. Hoje vamos falar de acústica. Bom, como eu vou falar? Como é que eu vou apresentar para vocês de maneira simples, que todo mundo possa entender, como funciona a questão acústica dos estádios? A gente bolou uma maneira, eu e o Michel. O que a gente fez? A gente fez uma comparação entre 4 estádios diferentes. O Maracanã, o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, o Turk Telekom, do Galatasaray, e o Maracanã antigo. O que a gente fez? A gente pegou um modelo, né, um modelo arquitetônico, a maquete eletrônica, e a gente fez uma simulação acústica. A gente colocou um grupo de torcedores, o som de um grupo de torcedores, na metade da arquibancada principal, atrás dos gols, e a gente projetou esse som daquele ponto determinado, dentro do estádio. A gente fez a coleta dos dados, tudo em simulação de computador. A gente determinou todos os materiais são muito importantes, né, do que é feita a cobertura, do que é feita a arquibancada, a distância da arquibancada até o gramado, e a gente fez a medição do som, como o som chega na metade do gramado, exatamente no meio do círculo central, no meio campo. A gente fez a comparação, o mesmo grupo, emitindo o mesmo som, ou seja, o som na mesma altura da parte principal, no meio da arquibancada principal. E a gente gravou, a gente pegou os dados disso, aplicou sobre o som dos torcedores e gravou para vocês ouvirem. Vocês vão ver a diferença, como soa o som no meio-campo, comparando esses 4 estádios, considerando que o Maracanã antigo e o Maracanã novo são 2 estádios diferentes. Então, vamos lá, vamos ouvir essa parada? Eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque ficou bem legal. Vamos lá.
Notaram a diferença? É uma diferença bastante significativa entre os estádios. E eu vou tentar explicar para você da onde vem essa diferença. O que você está vendo aí na tela é o corte, o que a gente chama de corte, né? A gente literalmente corta o estádio no meio, e eu vou te mostrar o comportamento do som dentro desse estádio. Esse estádio é o Signal Iduna Park do Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhada. É o seguinte, o som projetado na metade da arquibancada, essa arquibancada aqui é a famosa Yellow Wall, né? O som projetado aqui da Yellow Wall, tá? Bate na cobertura, e essa cobertura foi desenhada para ser uma grande caixa acústica. Bate aqui na cobertura e reflete diretamente ao campo. Você vê o som se propaga em todas as direções, então há uma parte do som menor, menos considerável, que vai aqui para a parte posterior da cobertura, também reflete aqui nesses painéis e volta para o campo. E aí, o Michel aplicou cores. Se você dar uma olhada nessa barra aqui de cima, essa barra determina a altura do som mais alto, mais próximo do vermelho, ao verde, que é o som mais baixo. Você vê que no estádio inteiro ele usou dos dois lados, né, a projeção feita dos dois lados. Você vê que no estádio inteiro você não tem nenhum verde, né? Por quê? Porque o som chega bastante alto na metade do campo. O som bate, reflete e volta. E agora, se você compara com o Maracanã, né, esse aqui é o corte do Maracanã. O Maracanã, um estádio tem menos capacidade de público, mas é maior, né? É um estádio cuja inclinação da arquibancada é menor, então você se afasta mais, e a cobertura é muito maior. E a cobertura é feita de um material que não reflete o som muito bem. Então, se você dar uma olhada aqui, você vai ver que o som sai aqui da parte central da arquibancada, uma boa parte do som bate na cobertura, e a cobertura não reflete o som, a cobertura absorve o som. Esse som não volta para o gramado. Então, quando a gente aplica, faz a conta dos decibéis, praticamente alguns metros à frente da onde o som é projetado, o som já fica numa altura muito mais baixa. Já perde potência, já perde literalmente volume, você ouve muito mais baixo. Isso por conta do material da cobertura e também da inclinação e da distância que o torcedor está do gramado. Então, essencialmente, o que acontece, o som que chega ao gramado, é o que a gente chama de cone de som, é o som que é projetado à frente. E se você acha que isso é um exagero, né, que não tem muito sentido, eu vou fazer um experimentozinho básico aqui com vocês, usando o telefone, uma caneca, canecão na verdade, e um lenço. Eu vou tocar aqui nessa distância próxima, a caixa, né, o speaker do telefone está aqui, projetando o som diretamente aqui para o meu microfone. Vamos lá, vocês vão ouvir. Agora, eu vou colocar o telefone dentro da caneca, mesma distância, e eu vou soltar o som. Ouçam. E agora, eu vou fazer uma terceira experimentação. Eu vou colocar o lenço dentro da caneca. E vamos ver a diferença? E o lenço não está cobrindo o speaker. Vocês podem ver aqui, o lenço não está cobrindo o speaker. Eu vou tocar. Ouçam o som. Notaram a diferença? Isso acontece porque o lenço literalmente absorve o som. Então o som não reflete, não volta até mim. Isso acontece, é claro, numa escala muito maior, muito mais complexa, mas acontece também num estádio de futebol. E o Maracanã não foi desenhado para isso. O Maracanã não foi desenhado para que o som seja projetado no campo e interfira literalmente na concentração dos jogadores, na capacidade do jogador se comunicar.
quanto maior o som, quanto mais alto o som, mais difícil é você manter a concentração, e é uma questão de hábito, ou seja, os jogadores que jogam lá sempre se habituam àquele som, àquele cântico, e aí tem menos tendência a perder o foco. O estádio do Maracanã não é um estádio que foi desenhado para isso. A gente vai falar da parte política, da parte filosófica do desenho dos estádios para as Copas do Mundo, para os eventos FIFA, em episódios futuros. Mas esse aqui a gente focou na parte acústica. Eu tenho certeza que você gostou, porque é um negócio bem raro, você não vê isso com frequência. É um estudo bastante técnico, bastante complexo. Eu até peço desculpa aos especialistas em acústica, aí a gente deu uma simplificada, é um processo bem simplificado, mas a estrutura, o racional, é esse aí mesmo. Então, galera, antes de você ir embora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, visite aí os outros 13 episódios que nós falamos, tem entrevista com o Valim, tem a parte de localização, tem a parte da contaminação, tem a parte da viabilidade do negócio, tem tudo, a gente está cobrindo todas as partes aí do possível estágio do Flamengo, e a gente conta com a sua ajuda. Sua ajuda vem através do like, através da sua inscrição. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível se amar o seu time, se amar o futebol. Um grande abraço, fomos!